Fala pessoal, tudo bem? Olha, o que vocês acham desse eletro aqui? Eu recebi ele há alguns meses do meu colega Guilherme do ECG Cardio, uma página fantástica para vocês seguirem e um dos melhores eletros que eu já vi aqui no Instagram, esse eletro aqui, tá certo pessoal? Então vamos pensar nesse eletro, vamos aprender como que a gente vai abordar esse eletro aqui de forma a não errar o diagnóstico. Então esse eletro, ele é basicamente para diferenciar BAV de segundo grau de terceiro grau. Então eu vou explicar primeiro a teoria atrás disso aqui, depois a gente vai na prática com esse eletro. Então vamos lá. Vocês vão pensar no BAV de terceiro grau como um BAV total, ele é um BAV completo, não passa nada, nenhuma onda P atrial é conduzida do átrio para o ventrículo. É um bloqueio total, tá certo? Também chamado de BAV-T, BAV total. O BAV de segundo grau, vocês podem pensar nele como um bloqueio intermitente. Ele é um bloqueio cíclico em que algumas ondas P conduzem ou não são bloqueadas e outras são bloqueadas. Então, algumas ondas P são bloqueadas no NOAV e outras não. O NOAV deixa passar algumas e bloqueia outras. Deixa passar algumas e bloqueia outras. Então a gente vai aprender a reconhecer esse padrão no eletrocardiograma, de algumas P's bloqueadas e algumas P's conduzidas para definir o BAV de segundo grau. Então vamos ver esse exemplo aqui. Esse eletro, a gente tem que aprender a reconhecer nele um padrão que chama batimentos agrupados. 2 QRS, uma pausa. Um grupo de QRS, uma pausa. Um grupo de QRS e uma pausa. Esse padrão de batimentos agrupados tem um diagnóstico diferencial relativamente pequeno. Eu vou falar sobre isso um outro dia, mas aqui nesse eletro, a causa é um BAV de segundo grau, tá bem? Vamos ver por quê? Porque você tem algumas ondas P que conduzem, em verde aí, em azul, as que conduzem, e algumas ondas P são bloqueadas, as verdes são bloqueadas, quer ver? Essa primeira conduz, tem um QRS seguindo ela. A segunda P conduz também. A terceira P bloqueou, não tem um QRS. A primeira P conduz, a segunda P conduz, a terceira bloqueia. E esse padrão é cíclico. Então esse aqui é um BAV de segundo grau. Por que é de segundo grau, pessoal? Porque algumas ondas P conduzem e algumas ondas P não conduzem, tá certo? É igual você pensar numa porteira, né? Tentando deixar passar um animal ou algo assim, alguns passam e outros fecham a porteira. Então, o BAV de segundo grau é a mesma coisa. O BAV de segundo grau é isso aqui. Algumas ondas P conduzem, tá certo? Para o ventrículo, deixa passar do átrio para o ventrículo, que seriam as azuis, e algumas ondas P são bloqueadas no nó atrioventricular, que seriam essas ondas P verdes, tá certo? Deu para ver aí que eu sou de Goiás, né? Então, vai no segundo eletro aqui, pessoal. Nesse segundo eletro aqui, a gente tem um padrão um pouco diferente. Nesse segundo eletro, a gente tem uma situação que é diferente, em que todas as ondas P são bloqueadas. A porteira está sempre fechada do átrio para o ventrículo, tá certo? Todas as ondas P aqui, no caso, essas em verdes aqui, são verdes, elas são bloqueadas. Nenhuma onda P conduz. Não tem onda P conduzida aqui. E eu vou ensinar vocês a identificar. Essa onda P não está conduzindo para esse QRS. Ela é uma P bloqueada também. Eu vou ensinar vocês a identificarem por que é uma P bloqueada. Vamos lá? Olha aqui. Quando você tem um BAV total e nenhuma onda P está conduzindo, todas são bloqueadas, você vai ter um padrão característico, que é o padrão que a gente chama de dissociação atrioventricular. Ou seja, o átrio bate a uma frequência X atrial, pode ser sinusal ou qualquer outro ritmo atrial, e o ventrículo bate em uma frequência Y, totalmente diferente, e diferente da frequência atrial. Batem independentes, estão dissociados. Ventrículo batendo mais devagar, átrio batendo mais rápido. Como que eu vou identificar a dissociação atrioventricular no eletro, pessoal? Da seguinte maneira, você vai identificar o intervalo PP regular. Repare, no começo da linha azul, no final da linha azul tem uma onda P. Eu vou levar esse intervalo para frente e eu vejo a mesma coisa, que no final desse intervalo tem outra onda P. Levo para frente e acho outra onda P e assim por diante. Tá certo? Então esse azul aqui é o intervalo PP. E o intervalo QRS também é regular, assim como o intervalo entre as ondas P. Só que o intervalo QRS, ele é a uma frequência mais baixa. O intervalo RR aqui em verde está mais baixo, tá bem? Então a gente vê aqui que o intervalo RR é fixo. Por que eles estão diferentes, pessoal? Porque tem uma dissociação atrioventricular. O átrio bate na frequência sinusal, no ritmo do nosso sinusal, e o ventrículo bate no ritmo do ritmo de escape, tá certo? Que é o verde aqui, a gente está vendo nesse eletro.
Então, de cara, pessoal, esse eletro aqui, que eu peguei um trecho aqui do eletro que o Guilherme me mandou, a gente exclui já a presença de um BAV total aqui. Por quê? Porque não tem dissociação atrioventricular. Esse padrão aqui, que eu marquei na chave em azul, ele é um padrão cíclico, ele se repete. Repare que a gente vê ele aqui. Onda P com QRS, onda P com QRS, aí tem onda P bloqueada. Aí a gente vê a mesma coisa aqui, onda P para o QRS, onda P para o QRS, onda P bloqueada. Olha o entalhe aqui na onda T. E aqui também novamente. Então, esse padrão cíclico de P com QRS, ele descaracteriza o BAV total. Por quê? Porque não tem dissociação atrioventricular, então não é BAV total. Não pode ser BAV total sem dissociação atrioventricular. Tá bem? Vamos ver outras coisas desse eletro aqui. Outra coisa que descaracteriza o BAV total, pessoal. No BAV total, o ventrículo bate a um ritmo regular. Bate a um ritmo regular. Então aqui, se a gente pensar que esse aqui é um batimento de um ritmo de escape, por conta de um BAV total, ele deveria vir aqui. No final dessa linha azul, deveria vir outro QRS estreito, como esse aqui, por conta do ritmo de escape. Aqui não tem um ritmo de escape, não é um QRS regular. Esse batimento aqui, pelo menos, não é um ritmo de escape, tá certo? Então agora a gente vai entender o que está acontecendo nessa pausa aqui e a gente vai aprender um pouco sobre o ritmo de escape. Antes, só mostrando aqui para vocês, olha, P, QRS, conduziu, P, QRS, conduziu, P bloqueada. Aqui P conduziu, P bloqueada. P conduziu, P bloqueada. Então esse aqui é um BAV de segundo grau. Quando você tem ondas P que conduzem e outras ondas P que não conduzem, isso aí é um BAV de segundo grau. Tá bem? BAV de segundo grau. Aí tem o Mobitz tipo 1, o Mobitz tipo 2, né? Um tema para um outro dia, mas no Mobitz tipo 1 o intervalo PR se alarga, como ele alarga aqui, e depois bloqueia. Bem, então não pode ser um ritmo de escape esse aqui, pessoal, porque o ritmo de escape tinha que ser regular, igual eu falei aqui, ele não poderia demorar desse jeito aqui. Tá bem? Então aqui o intervalo PR se alargando, né? Intervalo azul, aí depois o intervalo PR é mais longo, e aí depois bloquear a onda P. Então isso aqui caracteriza o BAV de segundo grau Mobitz tipo 1. Mas vamos entender aqui o ritmo de escape. O ritmo de escape é o seguinte, quando você tem um bloqueio total ou uma pausa mais longa no ritmo sinusal, o ventrículo ou o tecido infranodal aqui, ou às vezes até mesmo dentro do nó atrioventricular, na junção atrioventricular, basicamente um sítio distal a esse bloqueio, vai então desenvolver a sua própria automaticidade intrínseca e vai começar a despolarizar a si mesmo e as células vizinhas. Isso a gente chama de ritmo de escape. É um ritmo de escape para evitar a sistolia ventricular. Então, quando você tem uma pausa no estímulo sinusal ou um bloqueio de condução, você pode ter a manifestação intrínseca da automaticidade celular distal ao bloqueio, o que a gente chama de ritmo de escape, tá bem? Então, nesse caso aqui, é isso que está acontecendo nesses batimentos extras aqui. Vamos entender isso aqui? Olha o intervalo RR. Então, quando o próximo QRS não veio aqui, por que não veio aqui? Porque essa P bloqueou, então tem um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Quando o QRS não veio aqui, normalmente a gente tem uma pausa e depois volta a onda P e o QRS. Mas nesse caso especificamente, a gente está tendo um batimento de escape. O que é isso? Esse sítio, né, seja ele juncional ou outro sítio, ele cansou de esperar o estímulo sinusal despolarizar o ventrículo. Ele cansou de esperar e ele então usou-se da sua própria automaticidade intrínseca para despolarizar a si mesmo e o ventrículo, seja lá onde for esse sítio, tá certo? Provavelmente um sítio juncional, que a frequência dele é relativamente alta e o QRS é relativamente estreito. Então, algum sítio lá na junção atrioventricular, distal a esse bloqueio aqui, onde a onda P está bloqueada, falou, cara, cadê o nosso sinusal? Já deu tempo aqui do nosso sinusal despolarizar a gente e o tempo venceu. E aí vai então o QRS e vai esse sítio e despolariza-se a si mesmo, porque já venceu o tempo sinusal e não teve um batimento sinusal, então ele vai lá e despolariza a si mesmo e o ventrículo, gerando um batimento de escape aqui, provavelmente juncional, tá certo? Então esse aqui, pessoal, um BAV de segundo grau, Mobitz tipo 1,
com batimentos de escape juncionais. No Mobis tipo 1, normalmente você não tem esses ritmos de escape aqui, esses batimentos de escape, tá certo? É aquele exemplo que eu mostrei para vocês no começo lá, que era um Mobis tipo 1, você tinha a pausa e não tinha o batimento de escape. Então esse eletro ele é único nesse sentido, porque além de ter o Mobis tipo 1, você tem alguns batimentos de escape aqui que tornam o eletro muito mais interessante e único aí para a gente aprender esses conceitos. Quero convidar vocês para baixarem um e-book gratuito do Intensivo de ECG, tem muita aula teórica, tem muita aula prática, tem vídeo, aula interativa, tem eletros resolvidos e muito mais. Baixa gratuito no intensivodecg.com/ebook. Valeu, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês e até a próxima oportunidade, então. Valeu, tchau, tchau.